Boa noite, professora. Boa noite, turma. Me chamo Carolina Cristina. O nosso grupo é composto pela Evelyn Ferreira, Isabela Barros e eu. O nosso tema escolhido é o programa Fome Zero, e ele aborda a desigualdade social e a economia. A proposta de implementação de políticas de segurança alimentar no Brasil esteve presente desde a primeira campanha presidencial após a abertura democrática brasileira. Na retomada das eleições diretas para presidente, em 1989, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva já apresentava esse tema, assim como o apresentou nas campanhas de 1994, 1988 e 2000. Foram feitas diversas caravanas, chamadas Caravanas da Cidadania, onde a questão da miséria e da pobreza foram reveladas de diferentes formas. O lançamento do projeto Fome Zero foi uma proposta de política de segurança alimentar para o Brasil, em outubro de 2001, pelo Instituto da Cidadania. Ele foi feito pelo Instituto da Cidadania, feito pelo então candidato a presidente Lula. Expressava o amadurecimento do tema e sua incorporação à pauta do Partido dos Trabalhadores. Porém, não se tratava de implementar o programa nesse ano, e sim de transformá-lo em prioridade nacional a ser abordada pela ação planejada e decisiva do Estado, impulsionada pela participação social. Logo com a vitória eleitoral do presidente Lula no ano de 2013, o projeto Fome Zero transformou-se principalmente em estratégia governamental para orientar as políticas econômicas e sociais que visavam o direito de alimentação da população brasileira. Em 2004, a responsabilidade governamental pela implementação da Política Nacional de Segurança Alimentar e, consequentemente, do Programa Fome Zero foi absorvida pelo recém-criado Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. A partir de 2004, é feita uma reorganização na estrutura do governo federal, responsável pela área, visando dar maior poder de alcance ao Fome Zero. O Fome Zero sofreu uma série de dificuldades em sua implementação, desde a ausência de um cadastro atualizado de um benefício até a articulação com outras políticas sociais. A situação começa a mudar com o surgimento do Bolsa Família, em 2004, destacando-se a incorporação do programa Cartão Alimentação ao Bolsa Família, unificando as transferências governamentais às famílias em situações de insegurança alimentar e nutricional. As iniciativas envolvem todos os ministérios, as três esferas do governo, federal, estadual, municipal e a sociedade. O programa partiu do princípio de que todas as pessoas devem ter acesso diário, de forma digna a alimentos em quantidades e qualidades suficientes para atender às necessidades nutricionais básicas e à manutenção da saúde. Garantir segurança alimentar e nutricional à população de um país significa proporcionar a todos os cidadãos e cidadãs acesso a uma alimentação digna com regularidade, qualidade e quantidade suficiente. O Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, MESA, ligado diretamente à Presidência da República, foi criado para articular e implementar as várias ações previstas no programa. Entre janeiro de 2003 a janeiro de 2004, o Fome Zero beneficiou cerca de 11 bilhões de pessoas, em 2.369 municípios, concentrados especialmente no semiárido e nas regiões mais pobres do Nordeste. O programa partiu da premissa de que o problema da fome no Brasil estava muito mais conectado à falta de dinheiro para comprar alimentos do que à falta de alimentos. A FAO realizou em 2006, o último ano do primeiro mandato do presidente Lula, uma reavaliação do programa Fome Zero. Esta análise
que apontou os avanços e desafios do projeto. Já em 2010, foi incluído na Constituição brasileira o direito à alimentação entre os direitos sociais. Assim, temos no campo jurídico um largo instrumento de garantia de todas as ações integradas pelo Fome Zero. Agora, o direito à alimentação é um direito constitucional no Brasil. A proposta do Fome Zero vai combater a fome e garantir a segurança alimentar e nutricional, atacando as causas estruturais da pobreza. A proposta do Fome Zero também envolvia 3 grandes eixos, como a ampliação da demanda efetiva de alimentos, o barateamento do preço dos alimentos e os programas emergenciais para atender a parcela da população excluída do mercado. Já o governo da época, ele fez um discurso que marcou bastante, que era: num país que conta com tantas terras férteis e com tanta gente que quer trabalhar, não deveria haver razões alguma para se falar em fome. No entanto, milhões de brasileiros sobrevivem milagrosamente abaixo da linha da pobreza, quando não morrem de miséria mendigando um pedaço de pão. Por isso, defini entre as prioridades de meu governo um programa de segurança alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Esse foi o discurso do Lula no dia da posse do mandato dele, em 2013. A intenção do programa era integrar políticas emergenciais de combate à fome com políticas públicas. E era combater a fome e garantir a segurança alimentar e nutricional, atacando as causas estruturais da pobreza. O programa conta com 3 eixos centrais, que é ações estruturais, ações específicas e ações locais. Sendo um conjunto de ações que estão sendo implementadas gradativamente pelo governo federal, o objetivo principal é promover ações para garantir segurança alimentar e nutricional aos brasileiros, combater as causas estruturais da fome e da pobreza e, ao mesmo tempo, assegurar que haja comida na mesa de quem mais precisa. E outro objetivo também, que era erradicar a fome e assegurar o direito à alimentação de qualidade no Brasil. Boa noite, professora. Meu nome é Evelyn e eu vou falar a respeito das ações das políticas. Elas possuem 3 tipos: as ações estruturais, as específicas e as locais. As ações estruturadas, que são a que eu vou começar falando, são aquelas que têm a intenção de combater as causas da fome. A gente pode citar, por exemplo, o alto nível de desemprego ou a pobreza. Essas ações estruturadas do programa Fome Zero, ele visa e enfoca nos seguintes tópicos: na reforma agrária, no incentivo à agricultura familiar, no aumento de acesso e qualidade da educação, geração de emprego, habitação e saneamento e atenção básica à saúde. Para elucidar um pouquinho melhor, eu vou falar uma ação que foi feita dentro de cada um dos tópicos. Dentro da reforma agrária, começou a elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária, que tem o intuito de fazer dos assentamentos espaços de produção e desenvolver a qualidade de vida integrado ao desenvolvimento do território, além de ter o objetivo de distribuir terras e prover meios para a produção de alimentos. Já dentro do tópico da agricultura familiar, o incentivo à agricultura familiar, a gente pode citar a compra antecipada da produção, o que vai garantir uma renda para aquela família, e o financiamento da safrinha. Essa safrinha é o modelo que muitos agricultores familiares trabalham, que é o modo safra-safrinha. A safrinha é um momento de menor produção, que não tem tanto o retorno mesmo do produto. Já a respeito da área da educação, a gente pode citar o programa Bolsa Escola, que foi um programa de transferência de renda com condicionalidades, ou seja, possuía requisitos, e tinha o objetivo de passar uma bolsa mensal em dinheiro para a família de jovens e crianças de baixa renda, como um estímulo, para incentivar que as famílias mandassem as crianças para a escola. Só quem frequentasse regularmente que poderia ter esse acesso.
a essa transferência de renda. No tópico a respeito da geração de empregos, a gente pode citar a Lei 10.097, do ano de 2000, que é a Lei do Aprendiz ou Lei da Aprendizagem, que regulamenta a respeito de empresas de grande e médio porte serem obrigadas a contratar jovens e adultos entre 14 a 24 anos como aprendizes. Esse contrato pode durar até 2 anos e durante o tempo trabalhado, o jovem tem que ter uma capacitação, né, um desenvolvimento na formação teórica e prática no desenvolvimento da atividade que está relacionada. Já a respeito da habitação e saneamento, a gente pode citar o financiamento pela Caixa Habitação, que concede créditos para financiar imóveis usados e novos, e a modalidade mais usada pelos brasileiros, porque ele concede várias condições especiais. Já a respeito da atenção básica à saúde, a gente pode citar o Sistema Único de Saúde, né, que atende a todos os cidadãos brasileiros com não só pelo atendimento médico, de fato, a consulta, a cirurgia, mas também através de outros programas como regulamentação de restaurantes, né, Anvisa, essa questão de vigilância sanitária. Mas também a gente pode citar, dentro do tópico da saúde, a campanha de vacinação, que o Brasil sempre foi referência. Nos últimos 2 anos, né, de pandemia, caiu um pouquinho esse título, mas a gente sempre foi referência nas campanhas de vacinação pela alta aderência da população, né, e também pela alta capacidade de cobertura que o governo dá. Agora, a respeito do segundo tipo de ação dentro das políticas do programa Fome Zero, as ações específicas, a gente vai falar sobre as ações que têm como objetivo combater a fome, o problema em si, e não suas causas. A gente pode falar que essas ações foram implementadas diretamente pelo Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, conhecido como MESA. Esse ministério foi criado em 2003 e só foi extinto no governo Bolsonaro. Nos próximos slides eu vou falar alguns exemplos. Alguns dos exemplos a respeito de políticas específicas que a gente pode falar, o primeiro é a ampliação da merenda escolar, que foi quando o governo federal redobrou o valor repassado da merenda por cada aluno que estava na pré-escola. O segundo ponto que a gente pode comentar é o cartão alimentação, que foi uma transferência de renda no valor de R$50 para cada família de baixa renda. O intuito era que fosse comprado alimentos básicos, como arroz, feijão, nessa pegada assim. Já o Banco de Alimentos, que é o Plano Nacional de Banco de Alimentos, ele tem a intenção de reduzir o desperdício e viabilizar a doação de alimentos entre civis, né, e supermercados. Por exemplo, coisas que já está para vencer em supermercados ou restaurantes para não perder a comida, que é exatamente o foco, né, evitar o desperdício. Além do mais, esse projeto é aplicado apenas em cidades de grande e médio porte. Já os restaurantes populares tenta criar uma rede de proteção alimentar para proletários da área urbana. O objetivo dos restaurantes populares é que os trabalhadores, não só os trabalhadores, porque qualquer pessoa pode comer no restaurante popular, mas o foco era esse, e é esse até hoje, que é os trabalhadores da área metropolitana ter acesso a uma refeição balanceada a preços populares. Além do mais, tem algumas outras políticas que a gente pode citar, né, nas ações específicas, que é a doação de cestas básicas emergencial. Essa é muito utilizada na questão das secas do Nordeste ou alguma situação de desastre natural, e também tira esse peso do terceiro setor. O segundo item que a gente pode falar nesse slide é o Programa de Educação Alimentar e Nutricional, que tem como objetivo disseminar práticas de segurança alimentar, combater o desperdício, estimular a adoção de uma dieta um pouco mais saudável e valorizar a melhoria do hábito alimentar. A respeito do autoconsumo alimentar, a gente pode falar que é a transferência de recursos, né, o repasse de recursos para pequenos agricultores, projetos comunitários de assentamentos ou horta comunitárias urbana para a melhoria por exemplo, do maquinário ou investimento em novas sementes, novas técnicas.
A respeito do quarto item, que é a reforma agrária e agricultura familiar, a gente pode colocar como objetivo geral que é aumentar a produção de alimentos, gerar emprego e desenvolver a economia local. Agora, a respeito do terceiro tipo de ação dentro das políticas do programa Fome Zero, a gente pode citar as ações locais. As ações locais são aquelas que são gerenciadas e planejadas pelos estados e municípios, são incentivadas, né, financeiramente e regulamentadas também pelo governo federal, e o MESA, que é o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, incentiva essas iniciativas de agricultura familiar, produção para alto consumo, banco de alimentos, restaurante popular, entre outros. O que a gente pode perceber é que nas ações locais é a junção das ações específicas e das ações estruturadas de uma forma personalizada. Ela é reduzida, passada para o tamanho de estados e municípios, para que seja tratado dentro do problema daquela localidade. Por exemplo, a gente tem uma transferência de renda para a agricultura familiar a respeito da seca. A gente não pode falar que isso é um problema que vai acontecer, por exemplo, no sul do país, mas isso é uma ação que deve ser pensada com relação ao nordeste do país. Então, foi criada essas ações locais, né, para conseguir personalizar as políticas e o modelo de atuação. Nesse item, a gente colocou outras ações, que são ações desenvolvidas por outros ministérios, que não é o MESA. O primeiro que a gente pode falar é o SISVAN, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Ele é um sistema informacional nutricional voltado para a população no geral. Ele coleta informações nutricional de criança de 0 a 4 anos que passa no Sistema Único de Saúde, nas UBSs, ou atendimento daquelas equipes do posto de estratégia de saúde da família. Ele tem como intuito armazenar esses dados para gerar políticas públicas, planejar melhor, adequar ao perfil da sociedade. A segunda ação que a gente pode falar a respeito dessas outras ações que são desenvolvidas por outros ministérios é o PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, que é a adesão de empresas privadas ao fornecimento de refeições na empresa. O que a empresa tem em troca é a dedução de 4% do imposto da renda, do imposto de renda. E também foi comprovado que tem um aumento da produtividade, da resistência, tem a redução do risco de doença, o que não vai tornar não vai fazer, né, o trabalhador ter licença, se ausentar do trabalho, e para o governo tem a redução do impacto no sistema de saúde, porque aquela pessoa que está bem alimentada, saudável, trabalhando, vai procurar menos alguma assistência de saúde, uma assistência social. Já o terceiro programa, que é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, faz parte mais ou menos do que eu já falei sobre a ampliação da merenda escolar, que é a merenda escolar, que é oferecer para alunos tanto de creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino infantil, médio e até o EJA. O governo transfere uma renda para cada escola com o intuito de formular essas refeições na escola, né? Por vezes a gente sabe que muitas das crianças e adolescentes, a única refeição que fazem é a da escola. Então, também tem esse impacto sobre a saúde, né? Reduz a dependência do civil, do indivíduo, né? Com relação ao sistema de saúde pública. E também aumenta o rendimento escolar, aumenta a produtividade, a disposição. E é isso. Obrigada. Oi, pessoal, meu nome é Isabela e agora eu vou falar um pouco sobre os efeitos do programa no Brasil. Então, o Fome Zero, ele conseguiu reduzir pela metade o número de pessoas que passavam fome e também atingiu, antes da data estipulada pela ONU, um dos objetivos do milênio, que era o combate à fome. Entre 2000 e 2002, e 2004 e 2006, a taxa de desnutrição no país diminuiu de 10,7% para menos de 5%.
Houve uma redução de 82% na população em situação de subalimentação entre os anos de 2002 e 2012, e a pobreza em 2001 ela caiu de 24,3% para 8,4%, e a pobreza extrema ela caiu de 14% para 3,5%. O programa ele foi tão importante que ele conseguiu até diminuir a taxa de mortalidade infantil no Brasil, já que algumas doenças elas estão diretamente ligadas com a falta de alimentação. Por exemplo, a desnutrição, a gente pode falar com clareza da anemia. Ele inspirou até mesmo várias agências da ONU e diversos países no combate à fome. A seguir, eu vou apresentar um gráfico que está no caderno do Fome Zero, né, a experiência brasileira, onde ele faz o comparativo do número de pessoas pobres segundo o critério do Fome Zero, no Brasil de 1999 a 2009. A gente percebe aqui que em 2009 a gente tinha 29 milhões de pessoas, 6, abaixo da linha da pobreza, enquanto em 99 a gente tinha 44 milhões. Dá para perceber que de 99, 2001 e 2003, esse nível de pobreza, esse número de pessoas em situação de pobreza aumentou. E em 2003, quando de fato o Fome Zero começou a ser implementado, que houve essa queda. Entre os anos de 2003 e 2009, cerca de 20 milhões de pessoas saíram da pobreza aqui no país. Além de reduzir a pobreza, o Fome Zero também alcançou milhares de brasileiros, né, e famílias que tiveram sua renda aumentada em cerca de 20% com as transferências de dinheiro. E os benefícios não foram só para as famílias, mas especificamente os agricultores familiares, né? Eles tiveram aumento de 33% na renda. Todos esses dados que eu citei, eles estão descritos, né, no caderno do Fome Zero, a experiência brasileira, ao longo de todo o material. Agora falando um pouco da democracia e cidadania em relação com o programa Fome Zero, é importante a gente destacar que o Fome Zero partiu da visão da comida como um direito humano universal, que está previsto pela ONU. O direito à alimentação é um direito reconhecido, né, pela ONU e é um direito de todos, prescrito, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E falando de fome, eu não posso deixar de falar que hoje, em 2022, o nosso país voltou para o mapa da fome, em que cerca de 33 milhões de pessoas passam fome hoje no país. Ou seja, é um retrocesso. Agora, levando mais para o lado social, do engajamento popular, é importante a gente falar que a participação dos movimentos sociais da população foi essencial para a construção do programa e que as campanhas populares contra a fome, que antecederam a criação do Fome Zero, elas fizeram pressão para a criação de políticas alimentares. Aqui destaca também, né, a participação popular no governo Lula, que recriou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde haviam 59 conselheiros. Destes 59, 42 eram representantes da sociedade civil, onde participavam de um projeto implantado pelo governo de democrático participativo, ou seja, eles participavam diretamente. Essas foram nossas referências utilizadas no trabalho. A gente agradece a atenção até aqui e eu encerro o vídeo falando uma frase do discurso do Lula de posse, em que ele fala assim: precisamos vencer a fome, a miséria e a exclusão social. Nossa guerra não é para matar ninguém, e sim para salvar vidas. Obrigada.